Saudações, investidores! Bitcoin agora cotada a $56.500. Bitcoin que continua fraco, sem conseguir romper nem para baixo, muito menos para cima. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização rápida do Bitcoin, do ETH, da Solana e dos mercados globais. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar falando um pouquinho aqui com vocês sobre o Bitcoin. Vamos falar um pouco sobre esse diário que está bem feio. Depois vamos falar um pouco sobre 4 horas, 1 hora, 15 minutos, para a gente ver as zonas que a gente precisa romper tanto para cima quanto para baixo. Também quero atualizar o S&P e a Nasdaq, mais um dia de queda aí. Na verdade estão bem voláteis aqui. E por fim a gente atualiza ETH e Solana, tá bom? Mas então, antes de começar, eu acho importante entender que no diário, o Bitcoin, ele realmente assumiu uma tendência de baixa, né? A gente não conseguiu segurar aquele pivô nos $62.000. A partir daí fica muito claro que a gente está formando topos e fundos descendentes no diário. E o que a gente precisa nesse momento é realmente formar um pivô confirmado acima de um topo importante no diário, que seria esses $65.000, né? Rompendo aqui, a gente conseguindo segurar a coisa que a gente não conseguiu no 62, é o que a gente precisa para o Bitcoin ter novas máximas em breve, tá? Só que na situação atual, caras, é bem tenso, porque a gente tem suportes abaixo, mas a gente perdeu suportes importantes nos últimos dias. A gente perdeu a região dos 57, que era fundos importantes, e agora a gente está tentando perder os 56, que também é um fundo significativo que a gente deixou lá no dia 15 de agosto. Perdendo essa região, caras, o próximo suporte para mim seria mais próximo dos fundos, tá bom? Então, nesse momento, a minha ideia era a mesma que eu estava falando com vocês ontem. Eu não quero tomar muito risco no curto prazo, porque o curto prazo, quanto diário, quanto 4 horas, eles estão apontando para baixo, tá? E antes da gente ver uma reversão, a gente realmente tem que ficar um pouco mais atento para o longo prazo, né? Por que para o longo prazo eu ainda estou otimista? Porque no longo prazo a gente está num padrão de continuação da alta e a situação ainda é muito boa, tá? O que a gente está fazendo aqui é uma consolidação há quase 200 dias e eventualmente isso aqui deve romper para cima igual foi aqui, né? Só que justamente por isso eu acho que o ideal agora é a gente tomar risco fazendo acumulações até onde for essa queda aqui. O curto prazo está pesando contra, tá? Inclusive no 4 horas, para a gente ver uma melhora da situação, seria somente se a gente ver o Bitcoin passando dos 60, tá? Se passar dos 60, a gente pode ter uma esperança de alta aqui, a gente teria que analisar os indicadores, e aí sim cogitar alguma coisa, tá bom? Porém, enquanto a gente estiver abaixo desses 60, a tendência é clara de baixa. Repara que se a gente romper esses 60, a gente estaria rompendo um padrãozinho aqui de reversão de tendência, né? E basicamente a partir daí, cara, a gente pode ter alguma esperança. Antes disso, cara, eu não focaria muito no curto prazo, eu acho que o curto prazo tá feio e que a gente pode sim ter mais quedas, tá? Outro ponto importante, quando que a gente vai querer acumular nessas quedas? Quando tiver muita venda, tá? Então a gente teve muita venda, por exemplo, quando a gente foi ali nos $55.500, e é o que a gente busca novamente, tá? Se a gente vê aqui, por exemplo, no 4 horas, mais uma vendinha dessa, acima de $500 milhões, é onde eu vou querer acumular, tá? Enquanto isso não tiver, eu tô tranquilo com as acumulações que a gente fez ali no dia 3 de setembro, e agora a gente aguarda novos volumes grandes para fazer novas acumulações, tá bom? Outro ponto importante, cara, a gente não tá vendo confirmação de Open Interest, nem para alta, nem para baixa, tá? Então, ou ontem a gente estava falando, pô, teve um rompimento para cima, mas, cara, não tem Open Interest, né? E agora para baixo, mas também não tem Open Interest. Então, a gente está subindo muito pouco o Open Interest. A gente precisa de um movimento mais decisivo para ficar mais otimista ou mais pessimista. No curto prazo, me parece que a gente continua numa consolidação aqui. E tá difícil de sair dessa consolidação, né, Carlos? Mas, de maneira muito clara, para mim, a gente vai depender um pouco dos dados do payroll amanhã às 9h30 da manhã. Afinal, mais um dia de queda no S&P 500, né? Beleza, não é uma queda tão forte, mas é outro dia que a gente tenta recuperar e é rejeitado. Então a gente está tomando porrada atrás de porrada no S&P 500 e na Nasdaq, tá? E isso pesa contra o Bitcoin sem sombra de dúvida. Além disso, né, o Bitcoin está mais fraco, né? O Bitcoin, quando os mercados sobem, o Bitcoin fica meio parado. Quando os mercados caem, o Bitcoin cai. Então,
Então eu acho que realmente é uma situação complicada no curto prazo, é uma situação onde você não quer correr muito risco no curto prazo, mas no longo prazo você pode sim olhar para fazer boas acumulações para realmente nas próximas semanas a gente conseguir fazer esse rompimento para cima, tá bom? Estou otimista com as próximas semanas, eu só não estou muito otimista com esse curto prazo, porque esse gráfico aqui, cara, enquanto não passar dos 60, a situação para mim é crítica no curto prazo, beleza? Outro ponto importante que eu posso destacar para vocês aqui é o sentimento, né? O sentimento tem seus pontos positivos, como por exemplo o CVD muito próximo da mínima histórica, e a gente tem um long short ratio indefinido aqui, caras. Para mim, algo negativo é que ele cai, mas como não tem aumento de open interest, é meio irrelevante. Agora ele sobe quando não tem aumento de open interest, é irrelevante. Mas o preocupante é que a gente ainda tem 2,7 longs para cada short, cara, é muita coisa, né? Então é de se esperar que a gente tenha sim quedas para estopar e liquidar quem está nos futuros, né? Então, cara, sinceramente eu não seria um dos caras em long agora nos futuros. Eu acho que a situação é tensa aqui e a gente pode a qualquer momento ter uma queda forte para estopar e liquidar essa turma, igual foi parecido ali quando a gente teve no dia 3 de setembro, né? Muita gente em long, tem um dump para estopar e liquidar geral, tá bom? E é justamente isso aqui que a gente quer para olhar para novas acumulações, né? Por enquanto, assim, eu não faria nada e eu olharia justamente para, começar aqui 500 milhões de dólares de venda, é onde eu vou querer comprar mais. Show de bola? Falando das ordens das instituições, não tem absolutamente nada, terra de ninguém aqui. Vou ter que abaixar para 300 bitcoins. E repare que quando eu abaixo para 300 bitcoins, tem uma pressãozinha ali entre os 56 e os 55 e tal, né? E depois só lá embaixo, 53, 51 e 700. Então agora nesse momento eu vou ter um alarme nos 55 mil dólares, onde se passar daqui eles devem ter tido muita venda e é onde eu vou comprar mais altcoins, beleza? Lembrando para vocês que abaixo dos 55 é compra de Bitcoin no longo prazo também, show? Falando do ETH aqui, cara, o ETH para mim tá numa buy zone de longo prazo, de maneira muito clara, tá? Se a gente pega este FIBO aqui, a gente, já está além do 0,618, e se eu pego o FIBO daqui até os 2.800, a gente também está além do 0,618. Então, para mim é uma buy zone clara de longo prazo, tá bom? E é uma oportunidade aí de compra de ETH, de rebalanceamento para quem se interessar. Tá? Eu, particularmente, não estou comprando muito Bitcoin ETH agora, porque a gente fez muitas compras na queda lá do Japão, né? Então eu estou mais de olho num primeiro momento para a compra das altcoins, né? Eu comprei 7 altcoins no dia 3 ali. Se a gente cair para 55 com gatilhos, devo comprar mais umas 7, tá? Então eu vejo que a situação, apesar de ser tensa no curto prazo, está nos dando oportunidade no longo prazo, porque o longo prazo, o caminho é claro para cima. Beleza, caras? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Para finalizar, vamos falar da Solana, já ia esquecer. Cara, a Solana que está mais forte do que o Bitcoin hoje, né? Mas que a situação é muito parecida. Está em buy zone de longo prazo e também aqui bem próximo do 0,618 da última pernada, tá? Então eu acho que a gente sim está tendo oportunidades de investimento. Só que a questão é, fazer um long aqui, cara, eu já não vejo como muito positivo, tá bom? Repara que a gente não tem muito suporte aqui, né? Então, particularmente, que eu vou estar de olho? Uma venda forte em Solana, próxima dos fundos ali dos 110, para comprar para o longo prazo, não para fazer longs. Beleza? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Manda aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Um forte abraço e a gente se vê dependendo da volatilidade. E não se esqueçam, amanhã 9h30 payroll. Amanhã a gente deve realmente ver o mercado caminhando aí, ou para um dump generalizado, ou para uma recuperação, tá? Estão esperando 160 mil vagas criadas. Se vier próximo disso, eu espero o mercado positivo. Se vier muito a mais ou muito a menos, ferrou, provavelmente teremos quedas, tá? Até porque nesse momento, quando a gente olha aqui para a expectativa nos juros, o mercado está bem dividido. 39% acha que vai cair 0,5%, 61% acha que vai cair 0,25%. Eu ainda acho que vai cair 0,25%, mas dependendo dos dados de amanhã, isso aqui pode virar, tá? Então, muita atenção, o dia 9h30 da manhã promete. Valeu, um forte abraço e a gente se vê.